Olá pessoal, paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser e nos ajudar. Vamos abordar um tema interessante hoje, que muitas pessoas falam aí, a lei daquele faça por ti, disse Deus, faça por ti que eu te ajudarei. Tem aqueles que muita gente grita aí de forma até soberba, né? Os humilhados serão exaltados. Onde é que tem isso na Bíblia? Como eu sempre digo, parece que as pessoas têm a síndrome do papagaio, né? Repetir as coisas que não sabe qual é o significado, piorou a procedência. Oi. Vou no mercado, tá bom? Então, gente, vamos pegar aqui o contexto de um termo parecido com esse que Pedro usa, né? Pegar todo o contexto dessa fala, desse escrito, para que a gente de fato entenda o que foi dito, por que foi dito e como foi dito. Vamos abrir lá em 1 Pedro, né? Depois você pode estar assistindo aí. O momento que eu estou fazendo agora é 11 horas e 10 minutos, no dia 14/3 de 2019. Quando a gente pega o contexto da coisa, a gente vê que a ideia do texto, né, pelo contexto, e a intenção é completamente diferente. Se você vê a história do Senhor Jesus, o que foi que aconteceu com o Senhor Jesus? Quando ele estava lá na cruz, o que foi que disseram a ele? Desce daí que vamos crer em ti. Aí, confiou em Deus, que Deus o livre. Quando você pega antes, especialmente o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, verso 46, Mateus registra ali que Jesus calou todo mundo, e depois daquela última questão ali, ninguém mais ousou-se a interrogar Jesus. Esse mesmo Jesus que calou todos os fariseus, escribas e sacerdotes, calou-se diante de Pôncio Pilato e dos seus acusadores, para se cumprir o que disse lá Isaías capítulo 53. Como ovelha muda, perante daquele que a tosquia, ele não abriu a boca. Jesus tinha razão, tinha argumento para calar todo mundo, mas ele abriu mão desse direito para se sujeitar à vontade de Deus, e Deus, no seu devido tempo, o exaltou. Então, não é os humilhados serão exaltados, não. Aquele que abre mão do seu direito em pró-obediência a Deus e a sua palavra, ele, no devido tempo, o exalta. Então vamos lá, o texto que é mal usado, que tem muita gente que nem sabe que existe esse texto na Bíblia, e onde é que existe. Esses que dizem, os humilhados serão exaltados. Para você entender, você precisa ler a partir do capítulo 2, né? Mais precisamente no versículo 11. Né? Se você quiser, eu aconselho você ler no mínimo durante o dia, durante 10 dias. No mínimo 3 vezes no dia, durante 10 dias, para você entender essa carta. Começar a entender a carta. Para você pegar a coesão textual, entendeu? E você entender do que se trata esse termo. Vamos lá? Vou ler a partir do versículo 11, porque eu tenho pouco tempo aqui. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, ele começa a dizer aqui, depois de tratar de um assunto, aqui entra um ponto final e começa. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e peregrinos, que é assim que todos nós que se dizem que creem em Jesus devem viver, como estranho ao costume, às práticas das pessoas que vivem de acordo com os sistemas. Isso eu faço, inclusive, aquilo que nós chamamos de igreja, que na verdade são seitas, que igreja são os povos, as pessoas que atendem o chamado de Jesus. Eu vou postar aí embaixo o link do vídeo que eu faço aí, o que é igreja, etimológica, histórica e hermeneuticamente, entendeu? A palavra igreja quer dizer os chamados de dentro para fora, ou de dentro para fora chamados. Ele diz, amados, 1 Pedro capítulo 2, Amados, exorto-vos como a estrangeiros e peregrinos neste mundo, tá vendo aqui?
a que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem guerra contra a alma. Seja o vosso bom comportamento entre as nações, para que, mesmo que falem mal de vós, está vendo que a humilhação é essa, é falar injustamente contra a pessoa, falam mal de vós como se fosseis malfeitores, vendo as vossas boas obras, não é os vossos trajes, entendeu? Vendo as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da sua visita. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, seja rei como soberano, seja os governadores como enviados seus para a punição dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, pois esta é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e tributai honra ao rei. Vós criados, no tempo de Jesus aqui, no grego é doulos, doulos é escravo, propriedade de alguém. Então o correto aqui não seria criado, seria escravos, entendeu? Vós escravos, sujeitai-vos, já que a escravidão era comum naquela época, e em alguns países ainda hoje é comum ainda. Não era só de negros, eram pessoas que escravizavam até os seus compatriotas, que às vezes se endividavam de tamanha forma que eles acabavam se tornando propriedade, tanto ele como a sua família e tudo que possuía, se tornando propriedade daquele que ele devia. Vamos lá? Vós criados, sujeitai-vos com todo respeito aos vossos senhores, não só aos bons e razoáveis, mas também aos perversos. É louvável que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente, porque a maioria desses humilhados sofrem justamente porque são soberbos. Como é que eu posso dizer? Transgressores, são pessoas que é contratada para fazer um serviço e não fazem, querem só ganhar o dinheiro, não querem o emprego, né? Sofrendo injustamente por amor de Deus. Mas que glória há em suportar com paciência, se sois esbofeteados por terdes cometido erro. Ao contrário, se fazendo bem, sois pacientes no sofrimento. Isto sim constitui ação louvável diante de Deus. Com efeito, para isto que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos os exemplos, a fim de que seguis os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriaram, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Tá vendo, gente? Até chegar lá, você vai ver muita coisa. Sobre o madeiro, levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a sua justiça, por suas feridas fostes sarados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Da mesma maneira, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Sujeitai-vos aos vossos maridos, para que, ainda que alguns não creiam na palavra, sejam conquistados sem vocês usarem uma única palavra. Imagine você conquistar uma pessoa sem dizer uma única palavra, só com o comportamento. Pelo comportamento de suas mulheres, ao observarem o vosso bom comportamento casto e respeitoso. Não consista o vosso adorno em exterioridades. Não é isso que a gente conhece hoje os crentes pela aparência, pelas vestes, porque frequenta a igreja, porque fica falando glória a Deus, glória a Deus. Aqui não. Não consista o vosso adorno em exteriores, como o traçado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem no trajar de vestes finas, mas
nas qualidades pessoais internas, isto é, na incorruptibilidade de um espírito manso e tranquilo. No espírito manso e tranquilo, que é coisa preciosa diante de Deus. Com efeito, era assim que as santas mulheres de outrora, que punham sua esperança em Deus, se adornada, estando sujeitas a seus próprios maridos. É o que vemos em Sara, que foi obediente a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela vos tornareis filhas, se praticardes o bem, e não vos deixardes dominar pelo medo. Do mesmo modo, vós maridos, sede compreensível. Vê que a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. Vós maridos, sede compreensível em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida, a companheiras que de constituição mais delicada, coerdeira na graça da vida, para evitar que as vossas orações fiquem sem resposta. A mulher se sujeita ao marido e o marido tem que ser compreensível e respeitoso com a sua mulher. Vamos lá no capítulo 3, parei aqui. Do mesmo modo, vós maridos, sede compreensíveis em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida às companheiras que constitui mais delicada, coerdeira da vida eterna, para evitar que as vossas orações fiquem sem resposta. Então, marido que é soberbo, que é autoritário, está aqui ó, o remédio. Então, os humilhados serão exaltados. Vou chegar lá no texto parecido com esse que as pessoas distorcem. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. Não é aparentemente humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei. Vê como é completamente contrário à ideia dos crentes que são apenas frequentadores de templo, estudadores, e aqueles que estudam os dogmas de instituição. Olha o que diz aqui, tem que ser unânime, compassivo, cheio de amor fraterno, misericordioso, humilde de espírito, não pagar mal por mal. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8 que eu estou agora. Não pagar o mal por mal, nem injúria por injúria, ao contrário, bendizei, porque para isto foste chamado, isto é, para ser herdeiro da bênção com Cristo. Aquele que ama a vida e deseja ser feliz, guarde a sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afasta-se do mal e pratica o bem. Busca a paz e segue, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas o rosto do Senhor é contra o que pratica o mal. E quem vos há de fazer mal, se sois zeloso do bem? Como eu vou ser humilhado, se eu estou sempre ali fazendo o que é correto? Por mais que tente me humilhar, no final de contas, gente, a verdade sempre aparece. Mas se sofrei por causa da justiça, bem sois aventurados. Não tenhais medo nenhum deles, nem fique conturbados. Antes santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pede. Fazei-o, porém, com mansidão e com respeito, conservando a vossa boa consciência, para que em alguma coisa sois difamados, sejam confundidos aqueles que vos ultrajam o vosso bom comportamento em Cristo. Pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticar o bem, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar os espíritos em prisão, a saber, aos que forem incrédulos outrora nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporarizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvos por meio da água. Aquilo que lhes corresponde é o batismo, que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, ou seja, em mergulhar em água, mas no compromisso solene da boa consciência para com Deus
pela ressurreição de Jesus Cristo, que, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, estando-lhe sujeitos os anjos a dominações e as potestades. Pois Cristo sofreu na carne, deveis também vos munir-se dessa convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver o resto dos seus dias na carne, não mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Já é muito que o tempo passado tenhas realizado a vontade dos gentios, levando uma vida de dissoluções, de cobiças, de embriaguez, de glutonarias, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, estranho que não vos entreguei a mesma torrente de perdição, e vos cobrem de injúrias, mas disto hão de dar contas aquele que está prestes a julgar mortos e vivos. Eis porque a boa nova foi pregada também aos mortos, a fim de que sejam julgados como homens na carne, mas vivam no Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, a vida de alto domínio e sobriedade dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com ardor o amor mútuo, que a gente não sabe o que é amor, né? Ele diz aqui, acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros um para com os outros, sem murmurar. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos aos serviços uns aos outros. Isso aqui que os pastores precisam ouvir. Principalmente aqueles que fazem campanha querendo arrancar seu dinheiro, né? Diz o quê? Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns aos outros. Está lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 5, né? Se alguém fala-o como se pronunciasse as palavras de Deus. Alguém presta um serviço, faça com a capacidade que Deus lhe concedeu, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não vos alarmei com o incêndio que lavra entre vós para a vossa aprovação, como se algo de estranho vos acontece. Antes, à medida que participais do sofrimento de Cristo, alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória possais ter alegria transbordante. Bem-aventurados sois se sofrer injúria por causa do nome de Cristo, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Mas ninguém dentre vós queira sofrer como assassino ou ladrão, ou malfeitor ou delator. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Com efeito, é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será o fim dos que recusam crer na boa nova de Deus? Ao contrário das famílias, principalmente algumas evangélicas, quer julgar os outros de fora e não quer julgar o próprio da família. Enquanto a família comete o erro, ou ele ou a família, ou ela ou a família, tá tudo bem, mas quando é dos outros fica apontando. Olha o que Pedro fala aqui, ó, com efeito, o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será o fim dos que recusam crer na boa nova de Deus? Se o justo com dificuldade consegue salvar-se, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18 agora que eu estou. Se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio pecador? Assim, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, confia suas almas ao fiel Criador, dedicando-se a praticar o bem. Aos anciões que estão entre vós, exorto que eu, como ancião que sou, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada, apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado. Ele foi confiado, gente, não é propriedade de pastor, nem de padre, nem de presbítero, nem de reverendo, de ninguém. O rebanho tem um dono, as ovelhas não são suas, não explorem-as. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como os senhores daquele que vos couber por sorte, mas antes como
modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Do mesmo modo, vós jovens, sujeitai-vos aos anciões, revesti-vos de toda humildade em vossas relações mútuas. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, o texto que muita gente distorce. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Olha como está escrito. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria Ele vos exalta. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria Ele vos exalte. Não é os humilhados que serão exaltados, são os que se humilham, ou seja, aqueles que se sujeitam à vontade de Deus, abrindo até mão do seu direito, como Jesus fez quando ele foi julgado e condenado injustamente. No Evangelho de João, acho que é no capítulo 19, ele foi condenado por dizer a verdade. Quando ele diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para isso nasceu e ele veio ao mundo. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a de quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge todos os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabalável. Gente, temos que passar pela cruz. É uma coisa que está sendo difícil para mim e é difícil para todos, gente. Não é os humilhados serão exaltados, são aqueles que abrem mão do seu próprio gosto, do seu próprio direito, renuncia a si mesmo por livre e espontânea vontade. O Senhor Jesus ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Porque Jesus poderia muito bem renunciar à cruz, mas ele preferiu abrir mão, está lá em Colossenses capítulo 2, e se sujeitar à vontade de Deus para que ele fosse exaltado. E hoje ele recebeu um nome acima de todo nome. Filipenses capítulo 2. Amém, gente? Então cuidado com essas palavras repetidas, né, que ficam compartilhando aí, né? Procure saber qual é a fonte, onde está escrito, como está escrito, e se lhe interessar, vai investigar para saber. Para que quando você falar, você tenha a base. Alguém lhe perguntar, você não acabar calando a boca porque foi alguém que falou, foi alguém que disse. Mas não. Você sabe porque alguém falou e você foi lá averiguar a autenticidade da coisa e agora você tem fundamento para falar. Amém? Que Deus continue a nos abençoar. A paz. Um bom dia.